Se você é prestador de serviço, ou seja, se você trabalha vendendo direto ou indiretamente a sua hora, você precisa conhecer esse material que eu vou te mostrar agora. Trata-se de uma planilha para determinar o custo de um serviço prestado para que você consiga chegar no seu preço de venda, já considerando tudo que você gastou para fazer aquele serviço, direto ou indiretamente, e te sobrando ainda uma margem de lucro. Margem essa que você vai determinar. Então, se você se interessar por esse material, ele está disponível para aquisição aqui no link do vídeo. Nesse exemplo, nós vamos utilizar o exemplo de um fotógrafo, ou seja, uma pessoa que vai fazer serviços de fotografia, vai vender álbuns, vai vender fotos, e aí tudo isso tem que estar dentro de um único valor. Então o fotógrafo, quando for fazer, vai apresentar um único valor para o cliente que vai contemplar tanto a venda de horas dele, quanto a venda de alguns materiais. E nós vamos entender como fazer esse exemplo aqui na planilha. Claro que isso não envolve apenas o fotógrafo, pode ser para qualquer profissional que vai prestar um serviço vendendo as suas horas e eventualmente incluindo um ou outro material. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui na planilha é fazer dois principais cadastros. Primeiro, cadastro de medidas e cadastro de margens. O cadastro de medidas, você pode inserir até 50 medidas de materiais que serão utilizados nos produtos que você vende. Então, eu coloquei aqui medidas de quilo, quantidade, grama, litro, etc. Você vai ver que nesse caso do fotógrafo, nós vamos usar a medida de quantidade para quantas fotos ele for vender no pacote. Nós temos também o cadastro de margens. O que é o cadastro de margens? Você pode inserir até 50 margens, inserindo o nome do cenário e quanto em relação ao preço de venda você quer lucrar por trabalho. Então, veja bem, essas margens vão te ajudar a chegar no preço de venda do seu serviço. E aí, quando você chegar nesse preço de venda, você sabe que você vai estar lucrando exatamente esse percentual que você inseriu aqui. Por que eu insiro o nome do cenário e por que eu insiro o percentual de preço de venda? Porque quando você estiver fazendo a precificação, você não vai inserir o número que você quer de margem, você vai inserir só o nome do cenário para ficar muito mais fácil, isso eu vou te mostrar depois. Além desses cadastros, você tem que inserir os custos diretos. Primeiro, materiais e insumos e depois a mão de obra. Em materiais e insumos, você vai cadastrar até 1.000 materiais e insumos que você pode utilizar no seu negócio de forma direta. Por que é custo direto? Porque ele está envolvido naquele produto que você vai vender diretamente. O aluguel do seu espaço, por exemplo, por mais que seja um custo que você tenha, é um custo indireto, ele não está relacionado à venda do produto, então ele entra como uma despesa, que nós vamos ver mais para frente como que você tem que fazer. Então aqui você vai inserir todos os custos diretos, e eu inseri dois. Eu inseri álbuns fotográficos e impressões fotográficas. Quando você for inserir os dados aqui para cadastrar, você precisa inserir o nome do material, que é o nome que quando você estiver compondo o seu produto, você vai chamá-lo. Você tem que inserir qual que é o tipo de medida desse material, qual que é a medida referência e qual que é o valor referência. Nesse caso aqui, eu estou fazendo que álbuns fotográficos, uma quantidade me custa R$80. Então esse é o valor de custo seu. Quanto que custa isso para que depois na hora da precificação você consiga colocar uma margem em cima e vender para o seu cliente. Mesma coisa, impressões fotográficas. Uma em quantidade me custa 20. Então, quando você estiver fazendo a precificação, você vai selecionar esse produto e aí você vai colocar o seu preço de venda em cima. Detalhe que aqui do lado eu tenho um texto explicativo que resume como que você tem que ler a informação. Então, uma em quantidade de impressões fotográficas custa R$20. E aí você pode fazer a adaptação para o seu negócio da forma que você precisar. Então, por exemplo, eu consigo vir aqui e colocar, vamos supor que eu estou lidando com uma esmalteria, eu venho e coloco que um esmalte em quantidade me custa R$15, por exemplo. Então você consegue ir inserindo todos os dados de custos diretos que vão estar relacionados ao seu negócio. Depois de cadastrar os materiais e insumos, você vai vir aqui e vai cadastrar a mão de obra. Então ainda é um custo direto, só que agora está relacionado à venda de horas. Então você vai entrar com todos os profissionais, você pode inserir até 200 deles e vai inserir a descrição do profissional, pode ser o nome dele ou a função dele, quantas horas ele trabalha durante o mês e qual que é o custo total dele no mês. Então, nesse caso aqui, o fotógrafo ele trabalha 220 horas e o custo dele, já envolvendo encargos, custo total, é de R$5.500. Por que é importante informar isso? Porque quando eu for fazer a precificação, eu vou sinalizar quantas horas eu vou trabalhar naquele trabalho e aí, consequentemente, eu tenho que repassar esse meu custo dentro daquele serviço. E agora você vai entrar com dois
custos e despesas que não estão relacionados à confecção do seu produto. Primeiro, nós temos as despesas fixas, que são os valores que vão ocorrer independentemente de quantos produtos você venda. Então, nesse caso aqui, você vai inserir aluguel, conta de água, luz, telefone, manutenção de equipamento, enfim. São todas as despesas do seu negócio que não estão relacionados diretamente com a escala do seu negócio. Então, significa que são despesas que vão ocorrer já no dia 1, você já sabe com precisão quanto que elas vão custar para você durante o mês. Além de informar quais e quanto vale cada despesa fixa, você precisa inserir o faturamento estimado do seu negócio. Então, nesse caso aqui, eu estou inserindo um faturamento estimado de 30 mil, porque aí, somando as despesas, eu sei que elas me custam 4.300, eu sei que eu vou gastar aqui sempre 14,33 do meu valor que eu estiver vendendo. E aí, por fim, antes de iniciar a precificação de fato, você tem que inserir as taxas variáveis na venda, que são determinados impostos, comissões, taxas, que quando você fizer uma venda, elas vão impactar percentualmente o valor da sua receita. E aí, nesse caso, eu inseri um imposto aqui de 8,25. Com tudo isso cadastrado dentro da planilha, e repare que você vai fazer tudo que eu estou mostrando aqui só uma vez, porque você vai precificar esses dados e depois você só vai ter que alterar quando mudar o custo de um ou outro. Depois que você fizer tudo isso, você pode começar a precificar. Então, nós temos 5 abas de precificação, que são idênticas, que eu já vou te falar como que você usa. Para conseguir precificar, você tem que vir aqui na aba de precificação do serviço, então você escolhe uma das 5, insere o nome do serviço aqui, então eu vou colocar ensaio completo, que é o nome do serviço aqui que eu vou estar prestando como fotógrafo, e aí você vai ter que selecionar 3 cenários de margem. Por quê? Porque a ferramenta vai te dar 3 possíveis preços de venda para você analisar. E esses cenários aqui são aqueles cenários que você tinha cadastrado. Então, todos eles que você cadastrou aqui vão aparecer como opção nessas caixinhas. Então, você seleciona os cenários que você achar interessante. Uma vez cadastrados esses dados, você vai ter que partir para a entrada de materiais e insumos e mão de obra. Então você vem aqui em material, tem uma caixinha, todos os materiais que você cadastrou vão aparecer aqui, e aí você vai inserir os dados. Então, material, eu vou selecionar álbuns fotográficos. Selecionei, eu vou falar quantos que eu vou inserir nessa precificação. Então, nessa precificação vai ser um álbum. Então, ele já começa a considerar um custo de R$80 como custo de material para você. E além disso, eu vou vender nesse pacote algumas impressões fotográficas. Eu vou vender 12. Então, se cada uma para mim custa 20, que é o que você informou lá atrás, as 12 vão custar 240. Então, a ferramenta já calcula automaticamente para você qual que é o valor referência, quanto que vai custar esse produto dentro do pacote e quanto que te custa de materiais e insumo. Além disso, você vai ter que inserir a sua mão de obra. Então, você vem aqui, seleciona todos os custos de mão de obra que você selecionou e que você vai usar, então, custo do fotógrafo, e você insere nesse caso quantas horas você vai trabalhar. Então, para fazer o ensaio, entre ensaio, edição e tudo que você precisa, você vai gastar, por exemplo, 15 horas. Então, a planilha já considera proporcionalmente ao custo mensal total do seu mês, quanto que você teria de custo do profissional envolvido nesse trabalho, que no caso é 375. E aí a planilha começa a fazer alguns cálculos depois que você entra com todos os dados de composição do produto. Primeiro, ela calcula qual que é o percentual de despesa fixa que você tem que ratear. Depois, qual que é o percentual de taxas variáveis. Calcula os 3 markups, que são os indicadores que eu vou ter que multiplicar o meu custo total para chegar no valor da venda. Então, o markup 1 relacionado com a margem 1, o 2 com a margem 2 e o 3 com a margem 3. E aí, a partir do custo direto total, que é 695, somado aqui, eu consigo chegar em 3 preços de venda. O primeiro atrelado a 10% de margem, o segundo atrelado a 20% e o terceiro atrelado a 30%. Conforme você vai mudando o cenário de margem, ele vai alterando automaticamente. Então, a planilha, de forma dinâmica, já te entrega quanto que você precisa cobrar por esse serviço, nesse caso aqui do fotógrafo. E aí o que é interessante na planilha é que ela permite, além da precificação, uma série de análises interessantes que eu vou mostrar para você agora. A primeira análise legal que nós temos é a análise de preço. Então você pode vir aqui nessa aba, análise de preço, você insere aqui qual que é o nome da aba que está a sua precificação, que no caso é Precife 1, e aí você vai escolher o cenário de margem, o cenário 1, 2 ou 3, que são esses 3 cenários aqui que você selecionou. Quando você entra com esse dado, aqui na tabela ao lado, ele já traz para você o detalhamento do preço de venda
até quanto está sobrando de margem de lucro para você. Quando você faz a precificação, você vê que no cenário 2 você vai ter que vender esse pacote por 1.210. Quando você faz análise desse número aqui, você vê que você vende por 1.210, mas existem taxas variáveis no processo, existem os custos de composição daquele produto que nós vimos aqui, 320 mais 375, e existem as despesas fixas, que é um percentual de rateio de 14,3%. Quando você abate todos esses valores do preço de venda, te sobra 242 por serviço. Você pode comparar esse cenário com outro cenário aqui do lado. Então eu posso escolher, por exemplo, na aba Precife 1, o cenário 3, que é esse cenário que me dá um preço de venda de 1.465. Com esse cenário, eu vendo por 1.465, tem as taxas variáveis, os custos e as despesas e me sobra 439. Então você consegue analisar com clareza quanto está indo para cada parte do seu negócio. O interessante é que nas despesas fixas, você sempre vai vender uma quantidade em dinheiro e vai reter 14,3%, que é como se fosse o repasse para pagar essas despesas no fim da operação, quando você vender de fato aqueles 30 mil que você estava prevendo. Outra ferramenta interessante é uma ferramenta de ponto de equilíbrio. Como que funciona essa ferramenta? Você pode escolher determinados serviços que vão estar aqui nas abas de 1 até 5 para pagar o seu ponto de equilíbrio. Então você pode inserir até 10 serviços, onde você vai inserir o nome da aba, qual que é o cenário de margem, mais uma vez, entre o 1, 2 e 3, e quanto da sua despesa fixa aquele serviço vai ser responsável. Então, nesse caso, como nós precificamos apenas o ensaio completo, aqui na Precife 1, eu vou considerar que é ele, ou seja, na aba Precife 1, o cenário 2 que vai fazer 100% da minha despesa. Então, olha só, a partir do momento que você insere os dados, o que ele traz para você? Ele traz qual que é o serviço, qual que é o cenário de margem, o quanto da despesa ele vai ser responsável, nesse caso é 100% da despesa fixa, que você informou aqui que era 4.300, e aí sendo 4.300 e a margem sua sendo de 242, que é o que nós podemos ver aqui, que sobrou para você, ele te diz que você precisa fazer 17 desses serviços por mês para pagar a sua despesa e aí sim começar a ter resultado. Então essa ferramenta proporciona exatamente isso para você. E aí por fim, existe uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta de limites de venda. Ela é bastante interessante por quê? Porque a partir do momento que você precifica, ou seja, você precificou e encontrou, por exemplo, aqui no cenário de margem 2, um preço de venda de 1.210. Então você sabe que você precisa vender o seu serviço a 1.210. Mas vamos supor que no mercado esse serviço está como 1.100. Então seus concorrentes praticam um preço de venda diferenciado. Você quer saber quanto que você precisa cobrar de margem ou quanto que você tem que ter de taxas, de custos fixos e tudo mais para chegar no preço de venda de 1.100. Então é essa a funcionalidade dessa planilha de limite de venda. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e vai ter que escolher entre o tipo pronta ou manual. Caso você selecione pronta, você vai ter que inserir aqui em dados prontos qual precificação você tem. Então eu escolho Precife 1, que é o nome da aba onde eu fiz a precificação, e o cenário de margem, cenário 2. Caso você queira fazer uma análise envolvendo dados manuais sem a precificação, você vem aqui, seleciona manual, insere todos os dados aqui embaixo. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho os dados prontos e esses custos, despesas que eu tenho aqui embaixo, eu não preciso porque eu vou usar os que já estão prontos aqui na precificação. E aí quando eu insiro esses dados, eu tenho que inserir também o preço de venda limite, ou seja, o quanto que eu quero chegar, que é 1.100. E aí a mágica vai acontecer. Por quê? Quando eu insiro 1.100, ele vai montar essa tabelinha aqui para mim. E ele vai me falar o seguinte, ó, você consegue chegar em 1.100 de venda, mas o seu custo direto total, ou seja, aquele custo envolvendo materiais, insumos e mão de obra, ao invés de ser 695, que é o que a gente tinha visto, ele tem que ser 631. Quando ele for 631, aí sim você vai precificar tudo e vai chegar em 1.100 de preço de venda. Ou você pode mudar o seu percentual de despesa fixa, que é 14,33, mas se ele for 8,6, ele vai conseguir chegar no 1.100. Ou você consegue mudar o seu percentual de taxas variáveis, que caso ele seja 2,5 ao invés de 8,25, ele chega no 1.100. E aí, por fim, você consegue reduzir a sua margem de 20 para 14,2 e aí sim ele é 1.100. Então, com essa planilha, você consegue saber onde você pode mexer para chegar no preço de venda que você deseja. E isso vale para o inverso também. Se ao invés de 1.200, que é o meu preço de venda, eu inserir um preço de venda de 1.500, ele vai falar para mim que eu posso trabalhar com valores bem maiores, como por exemplo uma margem de 31%.
Então essa etapa é muito interessante porque ela coloca muita inteligência e planejamento no seu negócio e com certeza pode te ajudar. Essa planilha é bastante completa, ou seja, você entra com todos os cenários de precificação e ela vai trazendo para você os dados de inteligência que você precisa para fazer uma precificação correta no seu negócio. Como eu te disse, essa planilha está disponível para aquisição no link que está aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse, não hesite em adquirir, porque é um material extremamente rico. Nós nos vemos por aí e até mais.